Há frases ditas por Jesus que atravessam os séculos sem perder sua força perturbadora. Esta é uma delas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A primeira leitura ressoa como uma sentença, fria, excludente, quase arbitrária. Mas toda sentença que resiste ao tempo guarda, em seu interior, uma questão mais vasta do que aparenta. E é essa questão que nos interessa examinar. Estamos diante de um decreto divino que separa os homens ou de um convite que exige de cada um uma resposta interior? Para compreender a afirmação, é necessário retornar à sua origem narrativa, a parábola do festim das bodas. Nela, um rei prepara um banquete e convida seus próximos. Eles recusam, não por hostilidade declarada, mas pela razão mais ordinária e por isso mesmo mais reveladora. Estavam ocupados com seus próprios afazeres. A recusa não é dramática, é indiferente, e a indiferença aqui é o ponto filosófico central. O banquete representa a felicidade espiritual, não como recompensa exterior, mas como estado de ser. Os primeiros convidados, historicamente identificados com aqueles que receberam primeiro a luz do conhecimento, representam algo mais universal. Todo ser humano, quando absorto em preocupações transitórias, fecha os olhos para o essencial. Diante da recusa, o rei amplia o convite. Os servos são enviados às estradas, às esquinas, aos limites da cidade. O chamado deixa de ser particular e torna-se universal. A porta do banquete se abre para toda a humanidade, sem distinção de origem ou mérito aparente. Todos são chamados. E é exatamente aqui que a questão se aprofunda. Se o convite é irrestrito, por que razão o rei, ao adentrar o salão, encontra um homem sem a veste nupcial e o manda retirar? A aparente contradição dissolve-se quando compreendemos o que a túnica simboliza. Ela não é um traje externo, uma vestimenta que se adquire ou se toma emprestada. A túnica nupcial é a condição moral da alma, a disposição interior, trabalhada ao longo do tempo, que nos torna capazes de permanecer onde fomos convidados a estar. Aceitar o convite é o primeiro movimento. Preparar-se interiormente para habitá-lo é o movimento definitivo. É neste ponto que o Espiritismo oferece uma chave interpretativa de rara clareza. O chamado é universal porque o amor divino é universal, mas a permanência, o que a parábola chama de ser escolhido, depende de uma elaboração que ninguém pode realizar por outrem. É um trabalho da consciência sobre si mesma. Este ensinamento dialoga diretamente com outro ensinamento de Jesus, igualmente exigente: a distinção entre a porta larga e a porta estreita, registrado no Evangelho de Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. A porta larga é o caminho da menor resistência, o egoísmo, a inércia moral, a submissão às paixões inferiores. Não é necessariamente o caminho do vício declarado. Muitas vezes é simplesmente o caminho da omissão, do conforto, da recusa ao esforço de crescer. Ela é larga precisamente porque não exige nada de nós. A porta estreita, ao contrário, implica uma disciplina interior, não uma disciplina ascética ou punitiva, mas a prática cotidiana de vencer em si mesmo aquilo que nos afasta dos outros e de nós mesmos. Isso exige esforço, exige perseverança e, principalmente, uma vontade muito firme de se transformar. A escolha de passar pela porta estreita é totalmente nossa, embora Jesus acrescenta que tão poucos conseguem passar por ela. Como a Terra ainda é um mundo onde o mal predomina, é natural que a maioria ainda escolha o caminho mais largo. Isso não é um destino, é uma fase. A porta estreita não está selada para a maioria. Ela está ali, visível, esperando que cada consciência, no seu próprio tempo e pelo seu próprio esforço, decida atravessá-la. Há um princípio filosófico e espiritual que emerge naturalmente desta reflexão: a proporcionalidade entre consciência e responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Este princípio não se refere à riqueza material, refere-se à luz do conhecimento.
a clareza sobre a natureza da vida, sobre o sentido do bem, sobre a direção do crescimento espiritual. Quem já compreendeu algo sobre si mesmo e sobre o mundo, carrega precisamente por isso uma responsabilidade maior de agir em conformidade com o que compreendeu. É uma injustiça aparente que, ao ser examinada, revela-se uma justiça profunda. Não se cobra de quem nada viu o mesmo que se cobra de quem já viu, mas a quem viu, e essa é a exigência, não é dado o luxo da inércia. O aparente paradoxo dar-se-á àquele que tem, recebe uma interpretação que o liberta de qualquer leitura injusta. Aquele que tem é o que cultiva em si a disposição para o bem, a boa vontade como prática, não como intenção estéril. E essa disposição, exercitada com perseverança, torna-se um princípio atrativo. Ela abre novos caminhos, atrai auxílio, multiplica as possibilidades de crescimento. A transformação interior não se faz em gestos extraordinários, é o resultado de inúmeras escolhas menores, feitas no silêncio do cotidiano, e a escuta oferecida com atenção verdadeira, a paciência exercida diante da falha alheia, a palavra dita no momento em que o silêncio seria mais cômodo, o orgulho vencido quando ainda havia espaço para fazê-lo crescer. São esses fios, tecidos um a um, que formam a túnica nupcial e que, ao longo do tempo, vão estreitando a distância entre o que somos e o que somos capazes de ser. E assim, aquela imagem que parecia uma sentença revela-se um convite à lucidez. A porta é estreita, não porque poucos merecem atravessá-la, mas porque poucos, até agora, fizeram do autoconhecimento uma prática deliberada e constante. Muitos são chamados, porque o amor que convida não faz distinções. Poucos são escolhidos, porque escolher, no sentido mais profundo da palavra, exige mais do que aceitar um convite. Exige transformar-se à altura dele. A pergunta que permanece e que cada consciência deve responder por si mesma não é se seremos escolhidos, e sim qual fio de amor e de caridade cada um de nós escolhe tecer no dia de hoje.